Bom dia, que Deus te abençoe na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe esta segunda-feira, Deus abençoe sua família, que seja uma semana de prosperidade, uma semana de portas abertas, de boas notícias, de coisas agradáveis para você, para todos os seus, tá bom? Queria muito que você já desse um like aqui na nossa live, já também coloque o seu nome aqui nos comentários, porque daqui a pouquinho eu vou declarar a bênção do dia. Nessa madrugada, eu estava em oração e Deus me entregou uma palavra muito forte, muito profunda. E nós vamos viver sobre esta fé durante esses próximos dias. Deus me entregou algo muito forte. Ele falou sobre Jonas. Você sabia que Deus mandou Jonas ir para Nínive? Só que Jonas, ele desobedeceu a Deus. E Jonas, ao invés de ir para o lugar que Deus determinou, ele mudou ali o seu destino. E diz a Bíblia, isso é muito forte, quando ele estava ali no barco, na embarcação, houve ali uma tempestade, aquele vento forte, e todos os marinheiros, os tripulantes ali daquela embarcação ficaram desesperados, porque eles sabiam que iria morrer. E diz a Bíblia que eles clamavam aos seus deuses, clamavam, gritavam, clamavam, desesperados. E eles olharam então, viram Jonas dormindo, descansando. Aquilo soou muito estranho para eles. E foram perguntar: Jonas, o que acontece? Quem é você? Você fez alguma coisa? O que se passa? E Jonas, ele falou assim, isso aqui é forte, ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Então aqueles homens que não temiam a Deus, quando eles descobriram o que Jonas tinha feito, eles falaram: o que você fez? O que fizeste? Que mal você trouxe para ti e para a nossa vida? Estamos aqui nessa embarcação. Veja só, ovelha amada, que quando Deus fala para você fazer algo, faça, sem medo. Quando Deus diz para você, faça algo, vá com toda a sua fé, com toda a sua força, não olhe para trás. E Jonas fez completamente ao contrário. Deus mandou ele para Nínive e ele estava mudou o seu trajeto para Tarsis. Diz a Bíblia que aqueles homens se reuniram e lançaram Jonas para o mar. Lançaram ele no mar. Eles entenderam que aquele risco de morte que eles estavam passando, do barco afundar, era fruto da desobediência de um homem. Era fruto de alguém não ter feito o que Deus falou. Jogaram ele no mar, onde ele foi tragado por um grande peixe, por uma baleia. E diz a Bíblia que dentro desse grande peixe, Jonas orou. Veja só que às vezes nós só despertamos para as coisas de Deus como quando estamos lá no fundo do poço. Jonas, ele só entendeu que algo muito desagradável ele tinha feito para Deus quando ele estava no fundo do poço. Ele foi tragado por uma baleia. E diz a Bíblia que lá dentro dessa baleia ele orou, falou com Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele clamou, ele gritava. Só que Deus é muito poderoso, Deus é Senhor, Ele é galardoador. Ele quer que você obedeça, que eu venha obedecê-lo. E quando Deus falar para você, vai, então vá. Quando Deus fala para mim, vá, eu preciso ir, porque é a direção de Deus não falha. Ela não falha. Por mais que seja difícil, por mais que seja duro, faça o que Deus lhe manda. E diz a Bíblia que no capítulo 2, versículo 9 de Jonas, ele disse: mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aleluia. Olha como
É profundo isso. Jonas estava, vamos dizer, no fundo do poço, prestes a morrer, tragado por uma baleia. Só que ele entendeu que desobedeceu a Deus. E ele disse lá no ventre daquele grande peixe: Senhor, com voz do agradecimento, eu estou vivo ainda. O que eu votei, pagarei, oferecerei sacrifício. Ele disse: o que eu disse que ia fazer para o Senhor, farei. E diz a Bíblia que falou o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra, exatamente no local que Jonas tinha que ter ido. Então, o que Deus ele nos mostrou nessa madrugada em oração é que quando ele nos dá uma direção, vai e faça. Quando Deus falar para você tomar uma atitude na sua vida, tome, não tenha medo. Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, tome. Se Deus mandar você tirar algo da sua vida, tire. Se Deus mandar você perdoar, perdoe rápido. Se Deus mandar você se reconciliar, se reconcilie, rápido. Se Deus falar para você entrar em comunhão, em voto com Ele, faça. Porque as coisas de Deus não falham. Nunca falharam e nunca falharão. Diz a Bíblia que depois que Ele falou, com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, Deus deu a nova chance para Jonas. Já que você entendeu, Jonas, que você errou e está disposto a fazer o que eu te mandei, então eu te dou essa oportunidade. Então, guarde no seu coração que aquilo que Deus manda nos fazer, façamos. Aquilo que Deus lhe pedir, faça. Porque Deus sabe de todas as coisas, tá bom? No decorrer desses dias vamos falar mais sobre essa palavra, sobre Jonas. E eu tenho certeza que o Senhor Deus há de te abençoar, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te dê paz, te dê força. A mesma força que Deus deu para Jonas, depois que ele foi lançado para fora do grande peixe, ele foi e caminhou segundo o que Deus queria que ele fizesse. Deus foi com ele. Deus não olhou para o erro, porque Deus ele não nos condena, não nos atira pedra, mas Ele quer que façamos o que é certo. Deus quer que venhamos nos reconciliar ao arrependimento e através desse arrependimento que possamos ter tudo novo, em nome de Jesus. Assim como foi com Jonas, Pai, que o Senhor abençoou a vida de Jonas depois daquela atitude que ele teve, abençoe a vida desta ovelha amada. No dia de hoje, nesta semana, e abençoe por todos os caminhos que ela trilhar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus ilumine a sua vida e te dê paz, tá bom? Que Deus seja contigo. Quero pedir para você compartilhar essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com pelo menos 7 pessoas. Clique em compartilhar e envie no WhatsApp delas. Será importante, tá bom? Se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, clicando em inscrever-se e depois no sininho, ativando todas as notificações. Deus te abençoe, que Deus me entrega, eu te envio.